Olá, veja que efeito bonito. Já pensou esse efeito marmorato numa parede, numa sala, ou até mesmo um quarto? Aqui nesse curso você aprenderá a fazer esse efeito marmorato. No final do vídeo eu colocarei uma lista dos materiais que foram necessários para fazer esse efeito. As cores, as misturas, as medidas, tudo isso ficará no final do vídeo. Vamos lá. Bem, vamos lá. Antes, você precisa preparar a parede, deixando ela lisa e com uma camada já de massa para efeito. Para depois você vir com os detalhes onde vai dar o formato do seu efeito marmorato. Aqui foram usados uma seringa descartável, que você pode substituir também por uma sacolinha plástica transparente, onde você vai poder fazer dessa mesma forma linhas, como está sendo feito aqui. O desenho vai de acordo com a sua criatividade. Para fazer essa cor no tom cinza escuro, foi necessário só um pouco de massa branca com algumas gotas do pigmento líquido preto. Depois de ter feito algumas linhas, você pode fazer outras linhas com outros tons mais escuros ou claro, paralelo às linhas feitas, não em todos os locais, só em alguns locais. Depois você usa uma espátula para alisar a linha, deixando a massa mais lisa na superfície. Você também pode usar a espátula melando um pouco o fundo dela e passando em alguns locais para dar outros efeitos, detalhes que vão aparecer no final. Você pode fazer dessa mesma forma, melando a espátula e colocando em alguns locais a massa que grudou no fundo da espátula, fazendo pequenos desenhos, pequenos traços ou até caminhos. Sempre no final você terá de estar sempre alisando a massa, deixando-a a mais lisa possível, tirando os relevos, pois uma superfície bem lisa, bem acabada, irá dar um brilho muito melhor e mais vivo. Com a ajuda de um pincelzinho, você pode também fazer pequenos desenhos. Você mela o pincel e passa em alguns locais da parede, formando pequenos desenhos também. É aleatório, vai depender muito da criatividade. Sempre mudando também os tons das cores. Você pode misturar uma cor sobre a outra, colocar uma cor de lado da outra. A criatividade é que comanda. Aqui foi usado também as cores ocre e um pouco de branco e um cinza mais claro. O segredo desse marmorato top é as camadas, elas são uma sobre a outra para poder dar um efeito bem legal. Porque um dos detalhes que vai contar muito aqui é o lixamento. Com o lixamento você vai fazer o acabamento retirando um pouco da massa que ficou em cima, deixando à mostra a massa que ficou embaixo. Com isso, o detalhe vai começar a aparecer uma sobre a outra, dando um realismo natural. O ideal dessa técnica é que ao lixar, o efeito marmorato vai dar um destaque bem legal. Sempre lembrando, no final de cada camada você precisa passar uma espátula ou uma desempenadeira de aço inox. Aqui está sendo usado muito a espátula, porque é uma superfície pequena. Mas se fosse em uma parede, seria usado uma desempenadeira de aço inox. Deixe endurecer por no mínimo um dia para depois vir com o lixamento. Aqui foi usado uma lixadeira elétrica orbital. Pode ser lixado também à mão, mas dará muito trabalho. Essa parte do lixamento é muito importante, pois é daí que vai aparecer os detalhes finais no efeito marmorato. Essa técnica, usando camada sobre camada, é interessante pelo seguinte:
Você, ao colocar uma camada escura, depois colocando uma camada mais clara, você usando essa técnica de camada sobre camada, de tons diferentes, irá deixar um realismo muito bom no efeito marmorato. Quando vier fazer o lixamento, sempre tente lembrar da primeira camada que foi feita, pois se você fizer um lixamento muito grosseiro, você arrancará todas as camadas e não dará certo esse serviço. Aqui nessa parte de lixamento é muito importante, pois quando você perceber que o desenho já estava bem à mostra na superfície, você pode parar o lixamento e começar a puxar o brilho através de uma desempenadeira de aço inox. Depois do lixamento, você vai dar o acabamento com uma desempenadeira de aço inox. É ela que vai fazer com que a massa brilhe, tenha um brilho muito bom. Já nas primeiras passadas da desempenadeira, você já vai começar a perceber o brilho aparecendo. Então, quanto mais passadas você der com a desempenadeira de aço, mais brilho ele vai ter. Sempre deixe a desempenadeira limpa. A cada uma passada ou duas, você verifique se a desempenadeira está limpa. Se não estiver, você pode usar uma flanela úmida ou um pano úmido, só para tirar o pó, alguns traços de algum material que tenha se soltado da massa. Passe sempre a desempenadeira limpa, pois se você passar com ela um pouco suja, ela começará a arranhar a superfície e não dará um brilho legal. Aqui já é a fase onde se coloca a cera para efeito marmorato. Eu geralmente uso a cera efeito marmorato à base de carnaúba, muito boa, mas também existem outros tipos de ceras no mercado. A cera ela pode ser colocada através de uma espátula, como mostra o vídeo, ou então por um pedaço de estopa umedecido com a cera. Você passa em toda a superfície e deixa secar por no mínimo 30 minutos. Depois de 30 minutos, você dá o polimento com uma politriz com uma furadeira adaptada com uma boina. O brilho realçará mais ainda e protegerá a superfície por muito mais tempo. E aqui está o trabalho final. Um efeito marmorato lindo e bem detalhado. Com essa técnica você aprenderá a fazer não só esse efeito, mas também outros desenhos, outros formatos e outras técnicas também. No final do vídeo eu vou deixar a lista dos materiais necessários para fazer exatamente este efeito, as cores e as medidas para se fazer cada tom. Aqui vai a lista dos materiais e os tipos de cores usadas. Você pode usar outras cores também, vai de acordo com a sua criatividade e sua imaginação.